Ai, que legal. Ela tá morando nos Estados Unidos agora. Ela vai capaz de dar uma... Bom dia, querida comunidade. Saúdo vocês com a senha bíblica que diz: aquele que dá testemunho de tudo que isso diz, certamente venha logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. O ano eclesiástico está encerrando. Com ele, mensagem sobre a vigilância para quem sabe esperar o dia do Senhor. Jesus prometeu que este tempo seria cumprido e que um novo céu e uma nova terra viria em sua plenitude. Queremos ficar atentos a esta mensagem. Através da fé, confiar que Deus é Senhor da história e com seu poder trará redenção para toda a sua criação. Que o nosso ouvir seja aperfeiçoado e que ensino divino nos coloque de prontidão neste mundo, sendo nós testemunhas da novidade em Deus. De quem somos herdeiros de promessas da salvação. Que o nosso culto seja envolto de louvor sincero, pois Deus se encontra conosco. Amados e consolados por Deus, queremos viver na comunhão de fé, de esperança e de amor. Sejam todos acolhidos nesta casa santa. Seja acolhido o Matias e sua família e convidados que hoje participam do seu batizado. Se alguém nos visita, receba o carinho também de nossa comunidade, nas palavras da Bíblia que diz: guarda-me, Deus, porque em ti me refugio. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua presença, há delícias perpetuamente. Salmo 16, 1 e 11. Cantemos agora o hino número 11, Chegou o Dia do Senhor. Chegou o dia do Senhor, a Deus dai graças e louvor, pois concedeu-nos hoje a luz no Filho seu Cristo Jesus. Aleluia! No dia em que ressuscitou, Jesus da morte nos livrou, concede-nos consolação, justiça, vida, salvação. Aleluia! Ó belo dia do Senhor, alegra-nos teu esplendor, já temos o perdão de Deus e nos chamamos filhos seus. Aleluia! Tua
tua palavra divina nos guia ao reino celestial, ao reino teu fiel Senhor, por onde enviarei o louvor. Aleluia. Bom dia, querida igreja, bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, Matias. Hoje é o seu dia. Matias, ele está com um topetinho, já falei para ele que o topete depois do batismo vai sair, né? Sejam bem-vindos a esta casa. Nós iniciamos com toda certeza a convite de Deus. Esse culto é um culto celebrativo, em que cada um de nós é convidado a se integrar e participar deste encontro com o nosso Senhor. Celebramos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem de Deus, Criador e Libertador. Todos. O pecado aumenta em nós a angústia do coração, gera uma dívida impagável diante de Deus. Por isso, o perdão é o consolo que nos resgata novamente para o caminho da paz. Confessemos a Deus, busquemos em suas mãos a sua misericórdia. Confessai todos comigo. Senhor nosso Deus, em tua ternura e proteção, somos reanimados na fraqueza dos nossos erros, pois o teu amor generoso sempre nos resgata. Mas nós somos falhos no amor e no cuidado que esperas, optando pela escuridão do pecado e insistindo na transgressão à tua lei. Perdoa-nos, Senhor, em nossa indignidade. Perdoa o nosso egoísmo e por não saber esperar em ti. Perdoa-nos por nossa falta de fé e por não sermos pessoas esperançosas e solidárias. Perdoa-nos por sermos causa de dor, dificuldades e angústias para outras pessoas. Livra-nos da indiferença e da falta da hospitalidade. Sê clemente, lava-nos com a tua misericórdia. Restabeleça-nos entre os teus herdeiros de coração arrependido. Por Cristo. Amém. O clamor sincero e arrependido é ouvido por Deus. E as palavras que Deus nos diz são as seguintes: retenhamos firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, verso 23. Você crê na misericórdia divina? Se você acredita que Deus é bondoso e traz para nós a graça do perdão, receba este perdão das mãos do nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A indignidade de muitas decisões e atitudes causam dores pelo mundo. Guerras, conflitos, destruição na criação. Por isso, clamemos a Deus enquanto comunidade e peçamos por socorro ao nosso Senhor, cantando hino de número 55, Kyrie eleison. Reconheçamos e agradeçamos ao Senhor por suas maravilhas, com canto de louvor a Ele. Tua é a glória. Tua é a glória e a honra também, tuas para sempre. Amém.
para sempre. Amém. Amém. Glória nas alturas, na terra também. Glória para sempre. Amém. Amém. Oremos. Amado Deus, a tua palavra é luz encarnada no teu Filho Jesus Cristo, enviado ao mundo para nos salvar. Capacita-nos com esta palavra e, por obra do Espírito Santo, transforma e enche de esperança este mundo. Ilumina nosso coração e mente com o teu ensino, para reconhecermos que somente em ti encontramos o verdadeiro ancoradouro. Faça-nos testemunha da tua verdade, para que proclamemos as maravilhas do teu reino. Por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Queiram tomar os lugares. Leitura bíblica de Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 8. Ao sair Jesus no templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedra, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Cantemos agora o hino 178, Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Texto de hoje, Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Palavras da salvação. Cantemos agora o hino 526, Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra
Bondoso amado Deus, Tu és nosso Senhor Criador, marcaste a cada um de nós com a Tua presença e Tua essência, e queres, na perdição que nós nos colocamos na vida, que retornemos para os Teus braços de Pai. Por isso nos dás a Tua palavra, que é o alimento para a nossa fé, e assim define uma nova caminhada contigo sob a Tua vontade. Dá-nos um coração humilde para saber Te ouvir. Dá-nos uma vontade para respeitar aquilo que compete às Tuas regras, os Teus preceitos. E que o louvor e que tudo o que nós fazemos na vida seja para a Tua santa dignidade, em Cristo nosso Senhor, pois lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz ao nosso caminho. Amém. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, nós estamos aos poucos finalizando o ano da igreja. Próximo domingo, nós encerramos este ano da igreja, em que nós celebramos o conhecido domingo da eternidade ou Cristo Rei, o que para nós luteranos, isso também vamos falar no próximo culto, é o equivalente ao finados. Então, nesse último culto, se encerra o ano da igreja e também se equivale ao finados, essa celebração da eternidade. E aí o advento abre um ano novo. Por isso, nesta época, os nossos textos eles nos levam a refletir sobre questões da vida. E a pergunta que eu quero iniciar neste momento, quando nós ouvimos as leituras, em especial a de Daniel, que traz a nossa reflexão, é: onde está Deus? Quando o teto dos céus parece desabar sobre as nossas cabeças. Será que o poder de Deus ele se esconde de nós quando nos vem a falência das nossas emoções? Em meio a estas perguntas, em meio a estes presságios, é que o livro de Daniel ele foi forjado. Ele respira ventos de dores. Tudo acabou. Era a visão de muitas pessoas na época de Daniel. O tempo ele parece ter se silenciado e as respostas por um refúgio seguro, elas parecem ter se afugentado do coração das pessoas. A fé estava sendo rasgada como uma seda e o fel do pessimismo ia se alastrando por entre o povo. Nós estamos agora na época do governo de Antíoco IV Epífanes. Ele foi um dos sucessores de um grande conquistador, de Alexandre o Grande, vindo a reinar parte desse gigantesco império que Alexandre conquistou. Na época de Antíoco, corria por todos os povos conquistados imagens em uma moeda com a imagem dele, e havia uma inscrição grega que dizia o seguinte: Antíoco, o Deus revelado ou vitorioso. Daí o apelido Epífanes no nome dele, porque Epífanes vem de Epifania, que significa Deus revelado. Ou seja, em outras palavras, Epífanes considerava-se um Deus vivo. Cunhando atributos de divino e também de imortalidade no seu jeito de governar, ele dava um recado que, além de ser Deus vivo, ele poderia fazer o que quiser com o povo, mas ele não estava muito preocupado com o bem-estar das pessoas dos quais ele governava. Tanto que ele era tido como louco por muitas pessoas, porque com mão de ferro ele impunha a cultura helênica, seus costumes e suas crenças. No caso dos judeus, ele saqueou os tesouros do Templo de Jerusalém, profanou o Santo dos Santos, que é o espaço que só podia entrar o sacerdote, e muitas vezes uma vez por ano só, porque aquele espaço era considerado
tipo a residência de Deus, é onde ficava a Arca da Aliança, e ele profanou esse espaço, o que era um sacrilégio para os judeus. E como se não bastasse a sua crueldade, ele derrubou parte da parede do templo e ele construiu no local, no templo, um altar consagrado a Zeus. A adoração a Deus e todos os ritos e costumes judaicos eram proibidos sob pena de morte. Naquele local onde ele construiu o altar para Zeus, deveria ser agora o local para os novos sacrifícios. E era feito para Zeus aos pés de uma estátua dele, do rei Antíoco. Havia espiões espalhados por toda Israel. Eles invadiam as casas das pessoas se fosse percebida algum tipo de resistência contra Antíoco e levavam as pessoas para serem julgadas e condenadas à morte. Então é esse sentimento que eu gostaria que vocês vivessem. É um sentimento de fim da estrada. É um sentimento de que não há mais para onde correr. É o fim. E o fim é a tendência dessa época litúrgica, como eu disse para vocês. Porque essa época elas querem apontar os nossos olhos para os céus e perceber que por mais que falemos pelo fim, há céus para os nossos olhos. O tempo de advento é que abre esses novos céus. Enquanto isso, neste olhar de falência do tempo, mas não sem resistência, é que somos conduzidos pelo texto de Daniel, com sua linguagem apocalíptica, que fala sobre a instalação de um governo de Deus, precedido, sim, de angústias, mortes, mas também de esperanças e ressurreição. Em Daniel, há uma realidade de dor, de pessimismo, de morte. Mas será que não há fé, esperança, resistência? Você já parou para refletir qual é a lente que está colocada sobre os seus olhos para observar a realidade que está à sua volta? Epitetos, um filósofo do século I, ele dizia o seguinte: o que perturba o ser humano não são os fatos da realidade em si, mas a interpretação que ele próprio faz desses fatos. Ou seja, em outras palavras, ele vai dizer, não é porque a história esteja mergulhada na morte, nas tribulações, nas adversidades, na falta de esperança e perspectivas, que nós precisamos deixar essa história definir quem nós somos, definir a nossa vida. Quando a nossa percepção é feita pela lente do pessimismo, do pensamento negativo, das emoções, das reações físicas e atitudes, tudo entra em um bolo só, vão seguir pela mesma lente de autodestruição que puxa nós para trás. Me lembro muito da história de Ezequiel, do vale de ossos, em que Deus chega para Ezequiel e diz, o que você está vendo? E Ezequiel dizia, eu vejo morte. E Deus, ele insiste, o que você está vendo? Você pode ver algo diferente em vales de dores. Por isso, em seus sonhos e em suas visões, a desordem e a decadência da espiritualidade são enredos do livro de Daniel. Com ele, aprendemos que devido à falta de uma fé ativa no amor, de uma fé ativa em Deus, não por acaso, nos dias de hoje também, como aconteceu na época, muitos de nós gostam de fazer um casamento com pessimismo e se torna, diante dos outros, um poço de lamúrias e queixas. Vocês conhecem pessoas assim? Há também outros, tantos outros, que preferem investir os seus reveses, as suas queixas, o seu pessimismo, na esperança de que a utopia é falida e colocam isso nas costas das outras pessoas.
Diante de um cenário de grandes destruições, de pessimismo e sonhos desfeitos, vem Daniel. E soa a trombeta de que é chegada a hora de enfrentarmos o pessimismo e fazermos as pazes com Deus. Ele insiste em uma esperança que deve se calcar em Deus, ao invés de mergulhar na negatividade dos acontecimentos. Daniel vai dizer: Deus está conosco no caos. Por causa dessa fé em Deus, que vê Deus no caos, é também nesta época de Daniel que a família sacerdotal dos Macabeus se levantou contra a monstruosidade que estava acontecendo. Eles formaram um grupo de resistência na época que reconquistou Jerusalém, resgatou a religião judaica, dedicou novamente o templo a Deus e honrou a morte injusta de tantos judeus nas mãos daquele rei. Então, nesse espírito perseverante, também devia fazer parte a nossa fé. Quem vive pela esperança de que a presença divina jamais nos abandona, deveria preencher o seu tempo todo. Isso para aqueles que às vezes têm só uma visão pessimista da realidade, da história. Preencha o tempo da sua vida com bondade, generosidade, gratidão, fé. Plante mais e irrigue mais colheitas de amor, do cuidado, da paz, da mansidão. Você vai ver que faz diferença a lente que está nos nossos olhos nessa história que vivemos. Por isso, amada igreja, na época de Daniel, muitos poderiam se perguntar: como responder às questões da fé diante da morte trágica dos justos? Haverá justiça divina? Talvez não agora. E Daniel ele vai dizer que a justiça, ela sim, virá. Em suas visões, Daniel descreve batalhas épicas, celestes, envolvendo anjos na defesa do reinado de Deus e um período passageiro de grandes tribulações. Há uma história de queda e infidelidade a Deus que se aproxima do grande juízo divino. E o profeta nos leva a refletir que nós precisamos considerar que o tempo, esse tempo precioso que nós temos nas mãos, afinal, não é eterno. O que fazemos com este tempo precioso que temos na mão será cobrado por Deus, através do livro da vida, no qual, pela graça do Senhor, os nossos nomes estão ou não inscritos. Por isso, em sua visão, Daniel ele vê um anjo, ou melhor, um arcanjo, o arcanjo Miguel, e ele chama o arcanjo de príncipe. Miguel ele é conhecido como o anjo do arrependimento e da justiça divina, retratado pela igreja com uma espada em uma mão e na outra mão uma balança. A espada na mão de Miguel representa que há um corte na vida da gente. Esta vida de agora, que não é perene, um dia acaba, e a próxima, da qual teremos dois destinos: ou a salvação para a eternidade ou a condenação. E as mãos com a balança representa que ele pesa as almas. E essa simbologia de pesar as almas é saber para que lado a balança da nossa vida ela vai pender. A condenação ou a salvação pelo livro da vida. Por isso, com a ressurreição, cada um receberá a sua porção. E é isso que Miguel vem anunciar. Ele vem anunciar que com a ressurreição, todos, justos e ímpios, vão ressuscitar sim. E isso nós temos que ter na nossa mente, que não há ninguém que vai escapar da ressurreição. Mas a história da salvação, ela não termina com a ressurreição. Ser salvo ou não
É aí que está a outra questão. Ressuscitar todos nós vamos, ser salvos para a eternidade nem todos. Por isso, o juízo final, e aí o profeta Daniel vai dizer o seguinte: o juízo final vai chegar, e aí ele vai dizer: os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Narra assim o profeta. Amados, o paraíso divino que estava fechado pela boca de Daniel agora é aberto. Agora Miguel, ele aparece sobre os túmulos da nossa história, da história terrena que nós temos. E pelo toque de Deus, aqueles que caíram com fé no crucificado terão seus túmulos iluminados pelo céu e serão restaurados na eternidade do paraíso. É a luz que vem ao mundo. Ela dissipa a escuridão que é imposta pelas tribulações da vida. Existe um despertar em Deus que precisa ser o mantra da nossa fé. Esse despertar, esse chamado de Deus precisa ser constante no nosso pensar. Se não temos esperança suficiente, ainda que Cristo tenha se mostrado para nós como sendo o brilho eterno dessa plenitude com Deus, se nós não temos essa esperança que Cristo provou tudo, não há mais nada para provar, e ainda assim caminhamos pelo pessimismo e pela desesperança, infelizmente, estaremos perdidos. Quem não espera em Deus não passa de sepulcro caiado de pessimismo e de falta de fé. Deus é maior do que os agrouros negativos da nossa vida. Enquanto os últimos tempos ainda não chegam, vale um recado para nós. Cuidemos dessa vida com Deus. Importa que não vivamos como pó antes que a própria morte nos leve a ser pó. E se o presente define o nosso futuro glorioso com Deus, já é hora de acordar. É hora de nós resolvermos as nossas questões enquanto há tempo, pois nós não sabemos como vai ser o agora, daqui a instantes, como vai ser o nosso amanhã. E de repente, aquilo tudo que nós nos programamos para nos preparar para Deus não foi feito. E nós vamos ser pegos desprevenidos. Quem confia num futuro nos céus, galga passos para a eternidade agora, neste momento, e busca fortaleza e ânimo em Deus para enfrentar com destemor as dificuldades do presente. Cada um de nós tem a tarefa de proclamar a certeza inabalável de que Deus, Altíssimo, não tolera os poderes que promovem a morte e de que o próprio Deus não passará e não deixará passar por impune aqueles que pecaram ante a sua justiça. Não por último, esse mundo ele foi entregue a Cristo. Cristo é o caminho da redenção dos perdidos. No entanto, nada pode abalar a fé daqueles que se tornam morada do Espírito Santo. Oremos, gente. Aprendamos com Daniel. Em vez de colocar a nossa vida dentro de um pessimismo, dentro de uma apatia, dentro de uma sonolência espiritual, de virar pó e morrer na própria lamúria, despertemos mais para a esperança, que semeia a vida eterna neste tempo agora. Sopremos orvalhos do estímulo, da comunhão, da bondade para os outros. Algo que só vem para nós e para o outro, através daquele que assume um sério compromisso de ser testemunha de Cristo e do seu reino divino. Que o juízo divino não nos encontre na mesa dos escarnecedores e dos injustos, e que no descanso do pó, que nós também somos herdeiros, nós possamos nos encontrar com o toque de Miguel,
trazendo brilho sobre os nossos túmulos, tal qual estrela eterna. E assim, depois disso, podemos festejar com gratidão e nos assentar na abóbada celeste do paraíso de Deus. Amém. Em resposta à pregação, à palavra, professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares? Cantemos do nosso inário o hino de número 242, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar o firmamento da terra, eras e sempre és, e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em seu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Vale uma dúvida para vocês e também uma curiosidade. Essa tríade Santo, Santo, Santo não é uma criação de um hino humano. Há um profeta que dentro do templo ele vê anjos. E esse Santo, Santo, Santo nós aprendemos com os anjos. E eles cantam dentro do templo, Santo, 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 e o profeta fica maravilhado. Então é um canto que nós aprendemos com os anjos de Deus. Não há mérito do ser humano em louvar a Deus com tamanha generosidade.
Nosso culto do dia domingo próximo, dia 21, como o pastor já mencionou, domingo da eternidade e fim do ano eclesiástico. Será às 9h30. Dentro desse ano da igreja, que encerra, queremos lembrar dos entes da nossa comunidade, que já partiram. Ressaltamos que as nossas celebrações, além de serem presenciais, também estão sendo transmitidas pelas páginas oficiais da ICLB, Campinas. Ficou decidido que, devido à baixa participação da comunidade aqui no templo, não serão feitas inscrições e confirmação de presença. Encomendas de pizza. Dia 21 de novembro, por ocasião do nosso culto, queremos fazer um dia de venda e retirada de pizzas, com o interesse de angariar fundos para a nossa comunidade. Para isso, contamos com a participação de nossos membros e amigos, os quais motivamos a fazer suas encomendas. As pizzas são semi-prontas, nos sabores calabresa, portuguesa, marguerita e frango com bacon. As vendas têm caráter solidário e quem adquirir sua pizza está ajudando a nossa comunidade. O valor unitário é de R$50. A retirada pode ser feita aqui na igreja dia 21 mesmo, das 9 até as 12 horas. O pedido e reserva pode ser feito junto aos nossos presbíteros e com o pastor. Lembrando que a data limite para reserva é dia 18 de novembro, quinta-feira próxima, tá? Para tempo da logística processar e a gente conseguir fazer as pizzas para serem entregues. Conversando com Deus. Convidamos vocês para participarem do nosso próximo encontro, Conversando com Deus, a ser realizado na quarta-feira, dia 17 de novembro, às 19h30. Nosso encontro acontece através de uma sala de videoconferência, visando proporcionar para a comunidade o momento de estudo da Palavra de Deus. Quem deseja participar, entre em contato conosco através do e-mail da igreja para que possa receber o link de acesso à sala. Na nova terra, a mulher terá direito. Não sofrerá humilhação nem preconceito. A busca por um mundo no qual todas as pessoas são respeitadas, valorizadas e vivem em relações de igualdade e justiça é o que nos motiva. A próxima oferta nacional da ISLB será destinada ao trabalho com mulheres e coordenação de gênero. Elas estão chegando! Elas estão chegando! Elas estão chegando! Elas estão chegando! A sua oferta estimula e possibilita o acompanhamento a grupos como o ASE, Fórum de Reflexão da Mulher Luterana, Lelute e Casais. Chegando como um vento forte. O trabalho da Coordenação Nacional para articular diálogo, reflexão e iniciativas nas áreas de gênero, gerações e etnias com vistas a uma igreja equitativa, inclusiva e missionária. Chegando para questionar. E a promoção e fomento da formação e de materiais para as temáticas de gênero, gerações e etnias. Chegando para mudar. Acompanhe agora o passo a passo de como ofertar online. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha os dados corretamente e clique em ofertar. Você será direcionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. No PagSeguro, preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento, finalize com seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou! Oferte ao trabalho com mulheres e coordenação de gênero da ISLB. Lembrando que essa oferta é a oferta do dia de hoje nacional, tá? Dados da nossa igreja. As nossas contribuições e doações de novembro, tendo em vista as entradas e saídas até essa semana que passou, alcançaram um total de 71% de entrada, faltando para nós cumprirmos nossas obrigações 29%. Tá? Os gráficos comparativos estão aí, da minha comparação do mês de setembro e outubro, para vocês terem uma ideia como que está andando o desenvolvimento do nosso caixa. Tá?
Ofertas de louvor. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas as doações e contribuições. Elas podem ser feitas através de Pix, pelo CNPJ, ou via depósito e transferência bancária para a conta da igreja, Banco Itaú. Os dados também se encontram aí na tela aí. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios 9:7, que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queria só reforçar um ponto, questão da coleta, que eu vou passar a sacola daqui a pouco aí. Quem for contribuir para a coleta nacional, é só pôr o dinheiro no saco, na sacola. Quem quiser fazer uma contribuição especial para a comunidade, tem um envelope no banco também, que pode ser colocado o dinheiro dentro, esse envelope depositado dentro da sacola também. Tá? Essa diferença aí para saber para que é o envelope e para que é a sacola, para a gente dividir as contribuições aí. Tá bom? Cantemos agora o hino 315. Nós estamos a Cristo aqui. Estrofes 1 e 2. Nós estamos, Cristo, aqui, a cumprir o teu ensino e trazemos para ti este filho pequenino. Foi esta ordem que nos destes, salvação lhe prometeste. Queiras aceitar, Senhor, esta criança pequenina. Vem rever o teu amor, tua compaixão divina. Que ela seja inteiramente tua glória eternamente. Meus queridos, assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Sendo o batismo graça e presente de Deus, através dele nós renascemos com Cristo para uma nova vida. A Bíblia vai dizer que nós nos afogamos, ou seja, afogamos o velho Adão, que é o Adão do Antigo Testamento, que perdeu o paraíso. E nesse afogamento nós ressuscitamos, nascemos novamente no novo Adão, que é Jesus Cristo, que aí com ele somos herdeiros de uma nova vida e de promessa da ressurreição e vida eterna. E o batismo ele tem essa eficácia para a vida da gente, de forma também a nos comprometer com o corpo de Cristo e sermos inseridos nesta unidade que é a igreja e se configura como o corpo de Cristo visível. Por isso eu pergunto: vocês prometem, diante do sacramento do Santo Batismo, que irão guiar estas crianças fielmente à casa de Deus, guiar essa criança fielmente à casa de Deus, ensinar a ela a doutrina cristã, orar e zelar para que ela amadureça na fé, na vivência comunitária, vindo a colocar nas mãos de Matias a palavra de Deus? Prometem que irão se empenhar para que ele assuma o sacerdócio do povo de Deus, tendo em vocês o exemplo, testemunhas atuantes dentro deste corpo de Cristo, comprometidas a viver o chamado e a aliança selada pelo batismo em Cristo? Se esta é a vontade de todos, respondam sim com auxílio de Deus.
por favor, mostra Matias para a comunidade e diga o nome completo dele. Alguns padrinhos não puderam estar presentes, os padrinhos eles enviaram justificativa devido à distância e à dificuldade de poder participar deste momento. Por isso, nós hoje realizamos e o casal também está representando aqui esses padrinhos, mas eles estão acompanhando a nossa celebração. Pode. Mas você deveria ir lá no ambão. Bom dia a todos. Gostaria de apresentar a vocês a pessoinha mais importante das nossas vidas. Desculpa. Matias Vargas de Azevedo nasceu no dia 18 de março deste ano, em Campinas, às 7h39 da manhã, em meio a uma pandemia, muitos momentos de incertezas, porém, nunca perdemos nossa fé. E no instante em que vimos aqueles olhinhos brilhando, o amor e a esperança se renovaram em nossos corações. E tivemos a certeza que tudo é na hora de Deus. Matias é um menino carinhoso, alegre, risonho, iluminado e enviado a nós como presente de Deus. Obrigada, Senhor, por essa bênção. Então traga o Matias para a via batismal, para que Deus faça com ele a marca do batismo. Matias Vargas de Azevedo. Agora o seu tupete sai. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a graça e a unidade do Senhor Deus seja selada em ti pelo poder do nosso Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Me permite pegar ele? Amado Deus, receba esta criança em tuas mãos. Eis aqui o teu filho. Amém. Matias, a mãe já trouxe a data do nascimento, ou então hoje aqui batizado, no dia 14 de novembro, tendo aí os pais, Marco Paulo Quintela de Azevedo e Alessandra Raquel Vargas, os padrinhos e madrinhas Eduarda dos Santos de Vargas, Daiana Vargas Henke e Jefferson Rafael Henke. Vocês recebem então aqui a certidão do batismo dele. Dá uma olhada por fora, mas dentro tá. Por favor, pai, pegue essa vela e acenda ali no círio pascal, por favor. Lutero, ele dizia que, e eu falei isso no estudo com vocês, que nós
não nascemos biologicamente, nós nascemos espiritualmente. E o dia do nosso nascimento é o dia de batismo. Biologicamente é um presente divino, mas muito mais ainda quando o batismo se completa na vida. Por isso, hoje, dia 14 de novembro, Matias nasceu para Deus. Foi criado por ele, mas nasceu pelo batismo em nova vida com o Senhor. Então celebrem todos os 14 de novembro essa data de aniversário. Orem com ele, acendam a vela, digam sobre a importância deste momento. E quando ele crescer, se ele não tocar fogo na casa, podem dar a vela para ele e ele sozinho também faça isso com vocês e futuramente com a próxima família que vier a ter. Parabéns, uma salva de palmas para Matias. Eu peço que a comunidade direcione as mãos para o pessoal que está aqui na frente, em especial os pais. Mão direita para o pessoal. Amado e bondoso Deus, colocaste nas mãos desta família, esta pequena criança, teu filho amado, criado antes de tudo por ti, que ele possa ser motivo de alegria para esta família e que no seio desta casa nunca lhe falte o amor necessário para o crescimento e amadurecimento na fé em ti. Em Cristo nosso Senhor, nós te pedimos e oramos. Amém. Enquanto nós cantamos as estrofes 3 e 4 do hino 315, aí vocês podem seguir para os seus lugares. Meu Cordeiro, bom pastor, seja em seu vida inteira, seja um membro teu Senhor, a unidade videira, sem fé e esperança, alcançando a tua herança. Entregamos-te, Senhor, esta criança bem amada, tá que viva em teu amor, pela graça iluminada, por teu sangue redimida, venha ter a eterna vida. Nos coloquemos diante de Deus em momento de oração e intercessões da igreja. Maravilhoso Deus, em tuas mãos confiamos a nossa esperança e que venha sobre nós a tua justiça nos tempos finais. Somos gratos por tua palavra bondosa e por este culto na tua presença. Porque não escondes de nós a tua verdade, mas nos educas na fé e para a vida plena, somos gratos a ti. Em preces, rogamos que coloque os teus cuidados junto aos que sofrem as mais diversas dores e privações, seja do corpo, da mente ou da alma. Consola os aflitos e levanta os enlutados. Cuida bem dos doentes e anima todos que se dedicam a cuidar e amparar os que necessitam. Esteja presente pela ação do teu Espírito Santo, junto à vida de Matias, para que ele cresça na fé em ti, junto ao cotidiano da tua igreja e de todas as tuas lideranças. Dá criatividade e ânimo ao presbitério e anima a tua comunidade a ser participativa e dinâmica no encontro contigo. Capacita, ó Pai, as tuas lideranças e dá coração aberto e sensível para percebermos a importância da reconciliação contigo, com as pessoas e a natureza ao nosso redor. Tudo mais que nos leva à reconciliação, solidariedade, vida e salvação. E aquilo que tu bem sabes do que necessitamos, incluímos na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar o lugar, nos preparemos para a Santa Ceia, que a luz de Cristo brilhe. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que Ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal, tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal,
tem piedade. Ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tiras o mal, tem piedade, dá-nos a paz. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja-te, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz o nosso Senhor: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Com este verso, somos convidados a sentar na mesa da comunhão com Deus. Vocês vão receber aí, junto aos seus lugares, já o kit higienizado da Santa Ceia, que tem o suco e também o pão aqui por cima. Não abram ainda o recipiente, esperem que no momento oportuno nós vamos tomar a ceia de forma comum. Venham, pois tudo já está preparado.
Oremos. Todo-Poderoso Deus, agradecemos que porque nos restauraste através da comunhão do corpo e sangue de teu Filho, concede em tua bondade que esta ceia nos fortaleça na fé em ti e no amor a nosso próximo. Isto te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos receber a bênção de Deus e assim também nos despedir deste momento de celebração com Ele. Que o Deus da graça e da fé nos abençoe e guarde. Que Ele seja a nossa luz e guarde o nosso caminho. Que Ele nos proteja dos danos e perigos hoje e sempre. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz e também na bondade de Deus. Sirvamos a Deus neste mundo, hoje e sempre. O exercício da fé é necessário a todo momento, para que estejamos preparados para a chegada do nosso Senhor. Desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Esperamos nos encontrar no encerramento do ano litúrgico, próximo domingo, domingo da eternidade. Fiquem com Deus, um bom dia a todos e todas. Nós temos ainda o canto final. Queiram tomar os seus lugares. 610, Senhor, por que me guarda? Senhor, por que me guarda a tua mão? Confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom. Confio em ti, tu das coragens, vences o temor. Louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti, porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó voz em mim, humilde meu Jesus. Confio em ti, porque com teu poder comigo estás. Confio em ti, sendo tentado, olho para ti. Tu és, Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que o meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar. Confio em ti, por me guiares, não preciso ver, e mesmo sempre tudo entender. Vamos cantar essa, Ana? Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus.